Fala aí, legionário, tudo bem? Tô eu aqui lendo a palavra e quero compartilhar com você um versículo bem interessante. E eu tava pedindo algo para Deus, pedindo uma compreensão, e eu obtive uma compreensão. Um momentinho só. Procurando um lugar. Vamos lá. Estava lendo aqui em Mateus 27. Mateus 27, diz assim: soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram a tropa, tiraram suas vestes, ou seja, provável que tenham deixado ele pelado ou meio nu, só com uma roupa de baixo. Colocaram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa com espinhos, colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, o zombavam. Aqui a gente tem alguns ícones interessantes. Ele usaram coroa de espinhos, né? Coroa de espinhos tem uma forma simbólica de dizer vencendo sobre o pecado. É muito interessante porque a coroa ele é um símbolo de vitória. Você não vai ver na Bíblia Deus usando coroa, mas Jesus usando coroas. Até onde eu me lembro, né? Os anciãos usando coroas, né? Agora, os salvos na Bíblia usavam coroa? Eu não me lembro, acho que não. Mas enfim, na Bíblia diz assim, né? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras. E na Bíblia vai dizer que a gente vai receber a coroa da justiça, a coroa de glória e a coroa de... 3 tipos de coroa. Está até escrito no fim da minha Bíblia aqui. Coroa da vida, coroa da justiça e coroa da glória. Tem várias referências, Apocalipse, 2 Timóteo, Tiago, 2 referências em Tiago. Mas, o que eu quero dizer? Coroa simboliza vitória. Vitória onde? Na terra, no corpo. Jesus Cristo usou uma vitória de espinho, uma coroa de espinho. Ou seja, ele obteve uma vitória sobre o pecado. Porque ele não pecou, diz na Bíblia. E diz na Bíblia que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então ele estava herdando naquele momento o meu e o seu pecado. E ele também estava usando um manto e sendo muito zoado, zombado, e uma vara. E eu achei interessante porque, em contraste com esse momento, né, em que a tropa de soldados do pretório se reuniu em redor dele, e aqui vai dizer que eles zombavam, batiam, cuspiram na cara dele, batiam com a vara na cabeça dele. E depois de ter feito tudo isso, né, eles diziam assim: salve, rei dos judeus. Em contraste com isso, o salmo mais referenciado no Novo Testamento é o Salmo 110. É o salmo que diz assim, ó: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que colocarei os seus inimigos por estrado de seus pés. Ou seja, como se fosse uma estrada para você pisar neles. É interessante olhar para isso porque no lugar daquela vara que colocaram na mão dele, na mão direita, sabe quando um rei tem uma espada e ele toca no ombro de alguém para selecionar, para ungir para alguma coisa, para consagrar para algo? O Senhor, no lugar daquela vara, ele vai voltar com um cetro de ferro. É o que diz no Salmo 110. Com o cetro de ferro, ele vai despedaçar as nações. E como um vaso de barro, ele vai destruir. É isso que está escrito lá. Então, no lugar daquela vara, vai haver um cetro de ferro.
no lugar daquele manto vermelho vai haver uma veste branca e vermelha, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua coxa. E no lugar daquela coroa de espinhos, ele vai ter a coroa da vitória, a coroa da vida, a coroa da justiça. Porque ele venceu, e ele levantou milhões que venceram com ele. Interessante, porque naquele momento ele se sujeitou a um processo de salvar a humanidade. E quem que é ele? Ele é o noivo. Quem que é a noiva? Alguns vão dizer, pelas suas teologias, que a noiva é a cidade santa, Jerusalém, mas na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz que a Nova Jerusalém descia do céu, como uma noiva ataviada para o seu noivo, mas não diz que ela é a noiva de Cristo. A maioria das pessoas acredita que a noiva do Cordeiro é a igreja, e é assim que eu creio também. Tanto é assim que nós devemos usar as vestes dos santos, que são os atos de justiça, para que a gente possa estar na festa do Cordeiro. Enfim, isso daí é um conhecimento da palavra que eu estou adquirindo a cada dia e tendo discernimento para trabalhar nisso. Mas Jesus, ele veio e morreu primeiro, e depois ele vai vir buscar a sua noiva. No casamento antigo, eu aprendi isso com um amigo meu chamado Gleison. Você jurava o casamento para alguém e você ia preparar o lugar. E depois você voltava numa hora que a noiva não saberia. E ela precisava estar preparada. E assim somos nós. Ele foi preparar o lugar. Não que esse lugar já não estivesse pronto desde a fundação, mas ele foi preparar o lugar. E ele vai voltar em uma hora que a gente não sabe. Talvez alguns de nós vai estar dormindo, mas se você estiver guardando azeite, mesmo que você esteja dormindo, você vai entrar. Tem algumas linhas teológicas que creem assim, né? Que não é à toa que várias parábolas Jesus fala que as virgens dormiam. Era sempre numa passada de tempo, sempre. Sempre tinha alguém dormindo. Enfim. Existe uma teologia que fala que a igreja também vai passar a, de certa forma, entre aspas, dormir, porque vai haver um tempo de muita calamidade, que as pessoas vão esquecer de Deus, mas aquele que perseverar, aquele que lê a palavra, aquele que guardar o azeite, tiver intimidade com o Espírito Santo, fazer a obra de Deus, esse daí, mesmo que ele durma, ele vai subir aos céus. E na Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele a quem o Senhor encontrar servindo. Mas qual que é a história por trás disso tudo? A história é que ele veio e morreu primeiro, e aí ele vai conseguir a noiva dele. Mas eu te digo, e se essa não é uma mensagem para muitos homens de hoje? Muitos homens que precisam morrer em favor do casamento. Na Bíblia vai dizer que o homem tem que amar a esposa, mas na Bíblia não diz para a esposa amar o homem. Por quê? Alguns dizem que a mulher faz isso de forma automática. Eu até concordo. Mas alguns outros vão dizer que cientistas, né? A cabeça feminina, ela é muito mais interligada aos hemisférios. Os dois hemisférios do cérebro. Ela tem uma capacidade emocional muito maior. Logo, ela tem uma capacidade de amor muito maior. O detalhe, o problema é que muitos homens não conhecem as 5 linguagens do amor, porque a mulher, ela explica, ela mostra o amor de formas que muitas vezes o homem não capta. Então tem que haver uma sabedoria dos dois lados aí, para isso acontecer. Para o homem captar o amor dela e para ela entregar o amor dela. Mas o homem em si, quando ele é pequenininho ainda, a testosterona invade o cérebro do homem e ela separa uma grande parte dos hemisférios. E eles não têm muita comunicação. Então o homem é muito mais prático.
é menos trabalheira, é menos emocional. Por quê? Porque a testosterona muda a forma física do cérebro desde que ele é uma criancinha. Eu não lembro agora a idade exata, não sei se é desde bebê, mas acho que é desde criancinha. Então, o homem, ele recebe essa ordem pelo apóstolo Paulo, em Efésios 5, e nós temos que obedecer essa ordem. Então, assim como Jesus, se entregue. Se for o caso, se entregue plenamente e trabalhe na sua família para que, mesmo que você morra, entre aspas, a sua família ela possa ser restaurada por você, pela sua vida. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe. Senhor, se o Senhor quiser, confirma essa palavra no coração de cada um, Pai. Se essa palavra veio do Senhor, que ela venha produzir fruto. Jesus estava usando uma coroa de espinho, mas vai usar uma coroa da vida, da justiça e da glória. E estava usando uma vara na mão direita, mas ele vai voltar com um cetro de ferro. E vai despedaçar as nações, assim como um vaso de barro comum. Toma uma ferrada dele, destrói tudo com muita pressão. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu um exemplo. Que a nossa família seja reconstruída a cada dia, pela ajuda do Senhor, do seu exemplo. E nos ajuda a amar, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto.